Eu acredito que há de ser digerido algo que Deus tem para nós como família. Meu intuito aqui não é trazer uma explanação como nós fazemos domingo após domingo, mas eu quero trazer só um entendimento de algo que Deus tem para nós. Fecha as portas para mim, por gentileza. Ao longo desses dias, na semana passada, eu tinha algo no meu coração para ministrar, e o Senhor é soberano, e tendo em vista algumas alterações que nós tivemos, recebendo alguns irmãos, né, nós então tivemos o privilégio de receber essa quantidade de pastores de fora, e eu fui muito abençoado. Quantos foram abençoados também? Era para eu ter ministrado ontem à noite, mas foi uma honra termos recebido o pastor. E tendo em vista isso, eu senti até uma direção do Espírito. E eu não vou trazer aqui a mensagem que eu tinha preparado para essa ocasião, mas eu quero trazer apenas um direcionamento em cima de um contexto geral que foi formado ao longo desses dias. Se existe algo que eu percebi, foi que o Senhor usou todos aqueles que ministraram a palavra aqui, para nos trazer clareza a respeito de um senso coletivo, para nos trazer clareza a respeito de algo que não tem a ver com a minha pessoa, mas que tem a ver conosco. E quantos perceberam essa abordagem da parte de Deus? E eu acho que então, se eu tenho revelação de algo que Deus tem para essa casa, que Deus tem para essa família, eu então preciso de assumir a responsabilidade, tendo em vista que eu faço parte disso, que o Senhor está construindo. Então, hoje, rapidamente, eu só quero trazer para você, qual foi a impressão que eu tive no meu espírito, de que o Senhor estaria realizando nesses últimos 4 dias na nossa igreja. Eu senti como um convite da parte de Deus, para algumas pessoas, e de uma maneira muito forte, no meu espírito eu senti algo. Lucas capítulo 6, coloca para mim na versão revista e atualizada, a partir do verso 6, e eu quero só hoje te fazer um convite. Na realidade, esse momento é para te fazer um convite. Diante de tudo aquilo que foi explanado, diante de tudo aquilo que foi compartilhado, diante de tudo aquilo que foi profetizado, eu quero te fazer um convite. E o Espírito Santo é soberano para trazer aplicações pessoais. Interessante, porque eu não vou aqui fazer uma exposição desse texto, eu amo expor um texto da Escritura Sagrada, mas eu quero abordar um aspecto de uma expressão que está contido nessa porção da Escritura Sagrada. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. E ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. E os escribas e os fariseus, observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Diga comigo: e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé, e então disse Jesus a ele: que vos parece lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Existe uma tristeza no meu coração, dentre tantas alegrias. Toda essa abordagem a respeito da igreja goianiense,
a alegria daquilo que o Senhor operou nas últimas décadas, a alegria daquilo que foi realizado nessa cidade, a alegria de ver grande salvação. Existe no meio de todo esse contexto, no tempo que se chama hoje, um clamor que deve haver no meu e no seu coração, de nós derramarmos lágrimas perante a uma situação específica. A quantidade de pessoas que hoje se encontram desviadas ou desigrejadas. Infelizmente, há de se levantar a pauta de que talvez grande é o número daqueles que foram remidos pelo sangue e que tiveram seus olhos abertos a respeito disso, mas que hoje não estão vivendo uma vida em comunhão, não estão vivendo uma vida em comunidade. E muito se fala, por parte desses que não vivem esse estilo de vida, de que estão feridos por isso ou por aquilo, de que por circunstâncias e sempre uma terceirização da culpa ou da responsabilidade, então as pessoas decidiram se afastar da comunhão com a igreja. Ou, além disso, nós temos aquelas pessoas que até não assumem uma postura de não fazer parte, mas na realidade elas estão presencialmente, mas não estão com seu coração. E por que eu estou falando isso? Porque eu senti que nesses dias de mover de Deus, fecha a porta para mim por gentileza, não deixa a movimentação aí no fundo. O que eu senti da parte do Espírito Santo foi que Deus está nos fazendo um convite. E eu acredito que, tendo em vista aquilo que foi partilhado aqui, que é um convite à maturidade, há de se ter revelação no nosso espírito, de que Deus está nos chamando para uma postura e para um lugar. Foi isso que eu senti nos últimos dias. Deus ministrou cura ao coração de muitos. Você sabe, pastor Paulo, uma das características que eu percebi, eu fui pastor auxiliar muitos anos, mas agora tendo essa incumbência de liderar uma obra específica, uma característica que eu percebi de uma comunidade nova ou de um novo ministério é que muitos vêm para visitar, para avaliar o que está acontecendo, e claro que tem um aspecto positivo de que as pessoas precisam ouvir do Espírito para tomar uma decisão, glória a Deus por isso. Mas hoje, dentro de todo esse cenário da igreja goianiense, existem muitos irmãos que entraram e permaneceram em um lugar perigoso, o lugar da extremidade, o lugar da fronteira. E o que eu sinto no meu espírito é um brado de Deus para a nossa família: saia da fronteira, saia da extremidade e vem para o meio. Olha aqui para mim. Deixa eu dizer algo para você. Antes de trazer à luz a respeito de algo, falando de extremidade, é interessante que aqui diz que antes de que o Senhor dissesse vem para o meio, Ele disse levanta-te. Por que o Senhor Jesus pediu para aquele homem se levantar? Em outras palavras, Jesus estava fazendo um convite para que ele se identificasse. Sabe o que significa isso? Jesus estava fazendo um convite para que ele reconhecesse o seu estado. A coisa mais difícil do mundo é você aconselhar alguém que não deseja ser aconselhado. A coisa mais difícil do mundo é você receitar um diagnóstico para alguém que não reconhece a sua enfermidade. O primeiro convite que o Espírito Santo nos faz, antes de realizar uma obra em nós, é o convite a nós nos levantarmos e assumirmos a realidade que hoje nós estamos. Então, por exemplo, eu vou apenas citar, porque eu quero ser muito breve aqui nessa noite. Quando Deus tem um encontro com Jacó, aquela famosa luta é conhecido de todos, que por 3 vezes Jacó teve experiências com Deus.
Jacó teve a experiência de Betel, Jacó teve a experiência de Peniel, depois Jacó teve a experiência de El-Betel. Mas talvez naquela que é a experiência mais dita, mais pregada, mais compartilhada ou mais conhecida, a experiência de Peniel, o anjo faz uma pergunta para Jacó: qual que é seu nome? Porque olha aqui para mim, antes de Deus te dar um novo nome, você precisa reconhecer qual é o seu nome hoje. Antes de que aquele homem tivesse a cura sobre a sua mão ressequida, ele precisava de se levantar para reconhecer que ele era o alvo de Deus. Eu me lembro quando eu compartilhei algo, há uns 3 meses atrás, a respeito da cura daquele cego, que o Senhor virou para ele e falou assim: que queres que te faça? Porque essa é a grande questão. O milagre de Deus, dentro de um contexto coletivo, ele não acontece simplesmente quando eu vejo o outro irmão caindo em si, ele acontece quando eu me coloco na posição de que eu preciso de ter os meus olhos abertos para a minha realidade, para que eu saia dessa realidade. Ou seja, por exemplo, a transformação de Deus no seu casamento não vai acontecer no dia que o seu cônjuge entrar em um processo de maturidade, vai acontecer no dia que você sair da sua infantilidade. Então por isso que eu falei para você, a pergunta de Jesus é: o que queres que te faça? Ou seja, a minha conversa é contigo. Sabe aquele, enquanto talvez, igual nós estávamos aqui, tem uma explanação da palavra tão rica, o que mais se ouve é fala Deus. A questão é para quem que você quer que ele fale, se é para o cara que está do seu lado, você está querendo jogar em direto, ou se é para você assumindo a sua real necessidade de receber aquilo que está sendo falado. Levanta-te, reconheça quem você é, e o estado que você se encontra, antes de o Senhor te levar a um novo estado. Quem é você? Eu sou Jacó. Então a partir de hoje, você vai se chamar Israel, porque você reconheceu quem você é. O Senhor nos chama a nós reconhecermos. Você sabe, sempre o pontapé inicial de entender o que está acontecendo é que vai nos levar a uma nova realidade. Você nunca será transportado a uma nova realidade se você não tiver clareza sobre a realidade pela qual hoje você está exposto. É por isso que quando Jesus estava conversando com seus discípulos em Cesareia de Filipe, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13, antes de Jesus dizer para Pedro quem ele era, Jesus perguntou qual era a ótica que Pedro tinha a respeito dele, porque Jesus, ele começa um debate, perguntando o que os outros diziam que ele era, para depois virar para Pedro e falar: mas agora eu quero que você me conte, quem você acha que eu sou? Mas o fato é que, se você perceber, depois de Pedro ter tido a revelação do estágio onde ele se encontrava, ele então reconhece: eu estou diante daquele que é o Cristo, esse é meu pontapé. Aí foi naquele momento que então Cristo vira para ele e fala: então agora eu quero te contar, tu és Pedro, porque se eu reconheço aonde eu estou, eu recebo uma nova identidade. Se eu recebo uma nova identidade, agora sim, eu tenho, por intermédio da revelação do estado onde eu estou, eu recebo uma nova identidade, agora eu vou caminhar para a minha missão. E agora, sobre a sua revelação, de onde você está, sobre a nova identidade que eu te dei, a partir de agora eu vou edificar a minha igreja. Mas o ponto que eu quero tocar não é esse ponto do levanta-te. Mas então eu quero te dizer, levanta-te hoje. Saia dessa conferência reconhecendo como você chegou, para que você não saia desses 4 dias de iluminação da palavra de Deus da mesma maneira. Porque agora o segundo convite de Deus é: vem para o meio. O segundo convite de Deus para você é: saia da extremidade. Vou te contar uma coisa. Em toda a história do povo de Deus, o problema sempre estava naqueles que se colocavam em uma posição de extremidade. Por exemplo, nós estamos no meio de um estudo de números. Eu não cheguei ainda no capítulo 11, mas o capítulo 11 de Números tem uma história triste.
Projeta para mim, capítulo 11 de Números, verso 1. A palavra do Senhor diz: queixou-se o povo da sua sorte. Presta atenção, quem que é o povo de Deus no livro de Números? É aquele povo que, como foi dito aqui, foi salvo, foi liberto da escravidão do Egito, foi salvo do império das trevas, do império de Faraó. Deixa eu te contar uma coisa, tem sorte maior do que essa? Mas não, no meio de um processo, e aí todo mundo sabe a história, por isso que eles ficaram dando voltas, justamente por causa disso. Aquela trajetória que era para ter durado 40 dias, durou 40 anos, e isso por conta da imaturidade deles. A grande questão é, que aqui está escrito, que teve uma galera que começou a se queixar de Deus, no meio de um lugar onde Deus os estava levando para aquela que era a vida que Ele tinha para aquele povo. Agora, por que eu estou lendo isso? Porque aqui fala que queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o quê? Extremidades do arraial. Pelo que chamou, então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. A grande questão é que acredita-se que quando o povo foi liberto do Egito, não foram apenas os hebreus que estavam dentro daquele número tão grande de pessoas naquela caminhada no deserto. O fato é que o que está escrito aqui, a palavra de Deus chama de populacho. Populacho aponta para aquelas pessoas que saíram do Egito, mas que não nasceram de novo. O populacho eram aqueles que acompanharam o povo, mas não faziam parte do povo. Agora presta atenção, deixa eu dizer algo para você. Eu acredito que nós estamos diante de um tempo onde nós, como igreja brasileira, precisamos de desfrutar de um avivamento de Gideão. Sabe o que é isso? Nós precisamos de tirar um inchaço. Precisa sobrar aquilo que é realidade. Porque senão entra naquilo que o Theo disse ontem. 2032, no papel, no número, na estatística, seremos daqui 10 anos, de acordo com os institutos de estatística da nossa nação, nós seremos a maioria. Aqueles que se dizem evangélicos ou protestantes serão a maioria. Mas será que o que está sendo realizado através desse povo, que se diz povo de Deus, é condizente com o número de pessoas? A realidade é condizente? O que é o avivamento de Gideão? Eu não preciso de todos esses. Tem um parâmetro, tem um critério. E de acordo com aqueles que querem viver a realidade daquilo que Deus espera, são esses que farão a obra. Eu não estou preocupado com número, estou preocupado com realidade. Linkando tudo isso que eu estou falando, o populacho que estava em um contexto geral, mas não fazia parte, ele ficava na extremidade, reclamando daquilo que Deus estava provendo. E infelizmente, pessoas que estavam na extremidade foram contaminadas pelo populacho. Na sua vida, tome muito cuidado quando você é aquele tipo de pessoa que para tudo que tange a obra de Deus, você tem sempre um pé atrás. Meu amigo, quando o assunto é a obra de Deus, você não pode ter pé atrás. Você tem que estar com o corpo inteiro pela frente. Sabe por quê? Porque é lá na extremidade que o populacho vai contaminar a pureza do coração da igreja. Saia da extremidade. Saia da extremidade. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque eu conheço o tipo de igreja que nós estamos começando. Por que eu estou falando? É inevitável.
Muitos daqueles que visitam a nossa obra são pessoas, além daqueles que o Espírito Santo já tem trago à nossa família por intermédio da conversão, não conhecia o Senhor Jesus, tem muita gente que vem de muitos lugares. E eu não estou aqui falando que essa palavra é para quem está avaliando se aqui é seu lugar ou não. Eu estou falando para aquelas pessoas que, se o Espírito Santo já te diz que aqui é seu lugar, então eu quero te falar algo com muito amor e carinho. Sai da extremidade. Saia dessa posição de querer ficar desconfiando do que está acontecendo. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Só um parênteses, volta lá para Lucas 6, verso 7. Se você perceber, no meio do mover de Deus, tem sempre aqueles que estão apenas observando o que Deus está fazendo. A extremidade tem essa característica. A extremidade não participa, a extremidade observa. A extremidade, ela não faz, ela comenta. Se você quer desfrutar dessas promessas coletivas que Deus tem para a nossa família, você precisa de individualmente sair da extremidade e vir para o meio. Você está observando? Você está comentando? Você está criticando? Ou você está fazendo? Você sabe por que existe a igreja dos desigrejados? É a igreja daqueles que só apontam o dedo para todos os defeitos de ministérios, de denominações. Quero te contar uma coisa. O que é mais fácil? Ou o que é mais difícil? Você simplesmente viver sua vida avaliando os defeitos dos outros? Ou você se levantar para construir aquilo que você acredita ser bíblico? Nós não estamos aqui para comentar o que outros lugares estão fazendo de errado. Nós estamos aqui para chorar e pedir: Senhor, nos ensine e nos ajude a construir aquilo que é teu. O convite de Deus para a nossa igreja é construção. Eu não quero fazer parte desse time que observa, que comenta. Eu quero construir. Deus está chamando aqui construtores. Por isso que nós não podemos ter inchaço. Por isso que o avivamento é de Gideão. É de gente que até a maneira de beber água fala a seu respeito. É por isso que nós não estamos preocupados com o número. É por isso que o evento mais importante que nós fizemos aqui não foi no dia que nós inauguramos, fizemos festa e trouxemos pregadores abençoados de fora. Foi no dia que não tinha nenhum pregador de fora. Foi naquele dia que a gente fez um evento chamado Cultura Emaús. Isso tem peso. Não estou falando que a outra coisa não tem. Estou falando que isso é fundamento para viver a festa depois como uma realidade daquilo que é o dia a dia, e não como uma máscara. Porque nós estamos formando fundamento. Eu quero te falar com muito amor e carinho. Se você deseja permanecer na extremidade, você não está no lugar que Deus te chama para ocupar. Sabe o que Deus me mandou falar aqui hoje? Não é para você ir embora, é para você vir para o meio. Você sabe, eu citei a murmuração neste lugar que foi batizado de Taberá, que é a murmuração daqueles que estavam na extremidade. E eu me lembro de outra coisa também que está descrita aqui no livro de Números, muito triste. A história daquelas que são as chamadas tribos transjordânicas. Eu não vou ler aqui pelo nosso tempo, mas você sabe que quando o povo de Deus passa, que agora, eu estou lá para o capítulo 32 do livro de Números, nós estamos agora na transição do livro de Números para o livro de Josué. Você sabe, eu te contei aqui que o livro de Deuteronômio é um resumo da lei. Os 3 grandes discursos de Moisés ao povo, resumindo a lei, estão descritos no livro de Deuteronômio.
continuação da história do livro de Números é o livro de Josué. E por que eu estou citando isso? Porque então, se em Números nós temos a caminhada, em Josué nós temos a postura de entrarmos, de rompermos, de passarmos o Jordão e assumirmos aquilo que é nosso. Você sabe que eu te contei um dia em uma série que nós fizemos aqui de ministrações intitulada Panorama Bíblico. Eu te contei que lá no livro de Josué aconteceu aquela que nós chamamos de a partilha da terra. O livro de Josué é um livro descrito. O livro de Josué é um livro que descreve as grandes batalhas que o povo de Deus enfrentou, obviamente, porque a terra estava ocupada. Mas depois que o povo obteve vitória, a terra foi dividida, cada tribo ficou com seu lugar. Eu te contei a história que a tribo de Levi não recebeu porção em terra, porque a porção deles era o Senhor, amém? Agora, qual que é o ponto? Deixa eu te contar uma coisa. Naquele contexto de atravessar o Jordão para ir para a batalha, 2,5 tribos, porque foi a tribo de Gade, de Ruben, e metade da tribo de Manassés, não estava a fim de passar o Jordão. Falou assim, cara, a gente podia ficar por aqui mesmo. Sabe o que é isso? Eu não quero ir para o meio da terra, eu quero ficar na extremidade. Eu quero ficar na fronteira. A história conta que nunca mais essas tribos foram tidas como protagonistas. Sabe por quê? Porque as tribos transjordânicas, Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés, tiveram uma postura de comodidade. Muita gente não vem para o meio, sabe por quê? Porque a coisa acontece no meio, e é mais cômodo você ficar quietinho no seu canto, é mais cômodo, ninguém mexe com você, no meio a coisa é agitada. Em outras palavras, não, eu não quero saber de cruzar o Jordão, não, eu quero ficar por aqui. É um lugar onde, em outras palavras, ei, se cruzar o Jordão, a chibata vai cantar. Em qual sentido? Porque vai ter guerra. Porque se a terra for ocupada, vai ter guerra. Mas não, eu não quero nem ir para a guerra. Eu não quero ir para a guerra, eu quero ficar aqui quietinho. Deus está chamando você, se você captou a mensagem, tudo que foi dito aqui ao longo desses dias, nós temos uma missão para fazer. Nós temos uma guerra. Você não pode aceitar ficar do lado de cá do Jordão. Não permita que a comodidade roube o seu coração, irmãos. Por outro lado, além de comodidade, ficar do lado de cá do Jordão é egoísmo. Porque, em outras palavras, olha aqui para mim, você tem tribos, mas é só um povo. Quer saber de uma coisa? Eu quero o meu lugar. Eu resolvi o problema da minha tribo, o resto que se lasque. Em outras palavras, a nossa tribo vai ficar aqui quietinha, deixa o povo guerrear para lá, egoísta. Olha o espírito daquilo que Deus está trazendo para nós, irmãos, nesses dias, por intermédio das palavras que nós ouvimos desses homens de Deus. Nós somos um só corpo. Nós somos uma família, nós não queremos saber do nosso bem-estar, nós queremos saber do progresso do corpo de Cristo nessa cidade, mesmo que isso custe o nosso bem-estar. Família Emaús, nós não seremos uma tribo transjordânica, nós não seremos como o populacho ou como aqueles que estão na extremidade, reclamando de coisas que foram vividas no passado e não percebendo aquilo que Deus está liberando sobre nós no dia que se chama hoje. Levanta, sai da extremidade, reconheça aonde você está, para que você receba aquilo que Deus quer fazer. Vem para o meio. Vem para o meio. O pastor disse, Jesus morreu nu, estou aqui, vem para o meio. No meio, a luz vem. A extremidade é sempre mais escuro.
Sempre. É um convite de Deus. O que você vai fazer com tudo isso que você recebeu nesses dias? O convite de Deus para você é: vem para o meio. Interessante que ele tinha a mão ressequida, a mão atrofiada. 3 dos 4 biógrafos de Jesus retrataram a respeito dessa cura: Mateus, Marcos e Lucas. Interessante que, pelo fato de que Lucas era um médico, ele então descreve com maior riqueza de detalhes. Mateus e Marcos não mencionam o fato de ser a mão direita, Lucas menciona o fato de ser a mão direita. Mas presta atenção, em muitos aspectos, as nossas mãos, elas simbolizam aquilo que nós podemos fazer. A mão atrofiada, ela significa aquele que não tem condição de sair para trabalhar. Aquilo que Deus está querendo produzir em nosso meio é uma cura para que nós tenhamos condição para pegar aquilo que é nosso. Presta atenção. Uma mão atrofiada não assume o bastão. Uma mão atrofiada não vai assumir aquilo que Deus está querendo entregar. Se Deus está querendo entregar, a nossa mão precisa estar pronta para receber. Se você perceber, Deus faz um último convite. Deus pede para que a mão, Deus pede para que ele se levantasse, Deus pede para que ele venha para o meio, Deus pede para que então a mão seja estendida. Oh, amados, precisamos ter uma postura de fé, de estender a nossa mão, de reconhecer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu reconheço que tudo vem de Ti, tudo é para a Tua glória. Então por isso, Senhor, humanamente falando, eu não tenho condição, mas se eu receber um toque sobrenatural, olha aqui para mim, uma mão levantada libera decretos. Uma mão levantada significa rendição. Uma mão levantada significa tantas coisas. Por isso, família, o convite de Deus para nós é: vem para o meio, levanta a sua mão. Deus quer trazer cura naquilo que outrora era desculpa, naquilo que outrora era vergonha, naquilo que outrora era aquilo que você queria esconder, ou era a razão que você tinha para se portar como você vivia, ou para permanecer no lugar onde você estava. Hoje, Deus quer eliminar as suas desculpas. Deus quer eliminar tudo aquilo que te impedia de assumir aquilo que Ele quer te entregar. Como eu disse, não estava aqui hoje para pregar, estava aqui hoje só para entregar um recado. O que você vai fazer com tudo aquilo que Deus te deu nesses últimos 4 dias? Você vai permanecer observando? Você vai permanecer só nesse estado de: opa, eu vou comentar o que está acontecendo, ou com os defeitos que nós temos, com as limitações que nós temos? Você vai levantar sua mão para falar: eis-me aqui, porque afinal de contas, todo aquele que se disponibiliza é aquele que levanta a sua mão. Hoje Deus está te chamando: vem para o meio e levanta a sua mão. O time de adoração pode subir. Eu quero, família, profetizar sobre essa casa, no entendimento que nós não estamos simplesmente jogando palavras incertas, mas, como foi dito, nós estamos assumindo a realidade que existe na eternidade para viver o tempo presente. Senhor, que as nossas extremidades possam se desocupar, que nós possamos nos posicionar no meio, que nós possamos permanecer no lugar da resposta.
você se levantou para orar. Ou melhor, você se inclinou para orar. Então se levante para responder. Eu sinto como uma grande cura. Eu sinto um timing de cura sobre, graças a Deus. Irmão, sabe uma coisa que eu me alegro? Porque tendo em vista esse espírito que nós tentamos sempre ensinar, bater nessa tecla, eu louvo a Deus, porque o nosso coração é esse: nós não vamos murmurar. Nós não vamos murmurar. É por isso que nós somos tão firmes quando o assunto é mágoa, ressentimento. Não, nós precisamos construir com pessoas que estão com o coração limpo. Mas eu estou falando isso porque, irmãos, porque as pessoas chegam e nós vamos amá-las e vamos ser instrumento de cura. Sai da extremidade, vem cá. Aquilo que era vergonha, agora vai ser exaltação ao Todo-Poderoso. Eu queria que, sem que você perdesse o espírito, e até você que honrou o Senhor com a sua presença, até essa hora, tendo em vista a duração de uma sessão sem intervalo, sem perder o espírito, fique em pé onde você está. Família, queria que você tivesse uma humildade para lutar com Deus e para reconhecer onde você está. Em outras palavras, olha o tipo de profeta que nós recebemos aqui, olha o tipo de mensagem que nós ouvimos aqui, olha o tipo de projeto de igreja que nós estamos sendo convidados a participar. Aí eu te pergunto, aonde que você está nisso tudo? Onde que você está? O que tudo que aconteceu aqui nesses últimos dias tem a ver com você? O que tem a ver com você? Quem vai ser você no meio de tudo isso que Deus vai construir aqui? É isso que Deus está querendo hoje mexer no seu interior. Eu estou te chamando a uma reflexão em cima de tudo aquilo que foi pregado. Deus está querendo curar mãos ressequidas aqui. Deus está querendo curar mãos atrofiadas aqui. Deus está libertando pessoas de viver na fronteira. Igreja, saia da fronteira. Saia da extremidade. Nós precisamos de ter a nossa mão curada para assumir o bastão que Deus está querendo nos entregar. Deus está querendo nos entregar. O que eu sinto no meu espírito é que Deus está falando: família, Emaús, abre os olhos, eu estou querendo te entregar. Irmãos, eu quero dizer algo que eu já disse 1 milhão de vezes. Isso aqui nunca foi um projeto pessoal. Eu nunca sonhei com isso. Eu vou contar algo para você, irmãos. Eu sempre fui muito feliz onde eu estava. Eu não sei por que Deus mandou isso aqui acontecer. Eu amo tudo que eu vivi. Eu serei eternamente grato à igreja que eu nasci, à igreja que eu cresci, à igreja que me formou, os meus pastores. Eu louvo a Deus por eles. Obrigado, Jesus. Eu não sei por que Deus quis isso para mim. Eu não sei. Eu não sei.
Por isso hoje eu tenho uma afirmação para te falar: isso aqui não tem a ver comigo. Talvez uma característica de obras que começam é que algumas pessoas acabam seguindo o homem, porque talvez reconhecem nele alguém que carrega algo da parte de Deus. Por que hoje a gente tem uma igreja desse tamanho? Porque talvez pessoas falaram: cara, eu acredito nisso que esse homem prega, eu acho que ele fala a verdade, eu acho que ele fala o que está na Bíblia, então eu vou com ele. Então eu quero te contar, olha aqui para mim, isso aqui não tem a ver comigo. O que eu sinto é que Deus está comissionando um povo para um lugar, e se Deus falar: filho, seu lugar é aqui, você não precisa ficar aqui por causa de mim, você não precisa vir por causa de mim. Sabe por quê? Porque se você vier por causa de mim, você vai sair por causa de mim, porque eu vou te decepcionar. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu não estou falando aqui no sentido de esconder alguma coisa, não. Estou falando no reconhecimento daquilo que o apóstolo Paulo diz: eu sou o pior de todos. Agora, se isso aqui for construído por pessoas que têm o mesmo sentimento que eu, rapaz, nunca imaginei que eu estaria aqui, mas eu tenho a convicção, foi Deus que me botou aqui. Imagina uma família composta por pessoas que têm convicção a respeito de um lugar, que não tem a ver com homens, tem a ver com Deus, tem a ver com chamamento. Aí nesse ambiente, se isso está acontecendo, então é porque Deus tem alguma coisa para mim e para você. Deus tem alguma coisa para nós. Vou dizer algo para você: a mesma revelação que nós temos que ter do corpo de Cristo é a revelação que nós temos que ter a respeito da nossa responsabilidade local. A coisa mais engraçada do mundo, que não entenda como definições doutrinárias, eu irei usá-las como definições que são comumente faladas pela boca das pessoas. Não vou falar que isso é certo ou errado, só para você entender. Muita gente acha, fala que o reino é a somatória das igrejas. Não entendo isso como doutrina, isso é o que o povo fala. Aí o engraçado é que a galerinha que é contra a igreja é a galerinha que se intitula pelo reino. Não, eu não faço parte de igreja não, porque eu sou do reino. Mas como assim? Deus deu o reino, foi para a igreja. Olha aqui para mim, qual foi a primeira vez na palavra que Jesus, no Novo Testamento, virou e falou assim: ó, eu vou te entregar a chave do reino? Qual foi? No texto que eu te citei aqui, Pedro. Você entendeu? Vocês entenderam? Então agora eu vou começar a minha igreja. Bem-aventurado és tu, Simão Bar, porque não foi carne nem que te... Sobre esta edificarei a minha, e aí dar-te-ei a chave do reino foi dada para a igreja. Como é que alguém fala sim para o reino e não para a igreja? Então por que eu estou falando isso? Estou falando isso sem entender uma coisa: a mesma revelação que eu tenho que ter da pluralidade do corpo, que eu tenho que ter da coletividade da igreja, isso tem que significar de maneira singular uma entrega local. E aí eu vou te contar uma coisa. Eu nem estou falando simplesmente sobre essa conferência, mas eu vou te contar. Eu sempre vou querer receber homens de Deus de outras localidades, para que isso aqui não vire uma seita, para que isso aqui não seja sectário, se feche. Você sabe que pode ser que nós vamos ser abençoados até por pessoas que são diferentes de nós, em algum aspecto doutrinário, e aí? Só que aí nós vamos ter que definir também a nossa doutrina. Faz sentido? Porque nós precisamos saber quem nós somos, para onde nós estamos indo, o que para nós é ensino. Então eu acredito que Deus tem que fazer algo também aqui dentro. Vem para o meio. Você foi chamado para essa obra, então vem para o meio.
levanta a sua mão, sai do seu lugar, vem para o meio, e Deus vai curar tudo aquilo que é desculpa, que é vergonha, que é limitação, e que era algo que poderia ser usado por você, para que você permanecesse na extremidade. Sabe por quê? Porque a nossa mão tem que estar pronta para receber o que Deus quer nos entregar. Coloca as suas duas mãos na posição de quem recebe. Jesus, nessa hora eu quero orar por cura de mãos. Na palavra de Deus, as mãos apontam para o trabalho. A palavra de Deus fala que do fruto do teu trabalho você vai comer. Você sabe, Deus quer te chamar para trabalhar nessa obra. Deus quer te chamar para trabalhar naquilo que Ele está construindo nessa geração. Porque se nós não queremos apenas evangelizar um povo, mas se nós queremos discipular uma nação, tem trabalho a ser feito. Jesus, nesse exato segundo, nos últimos minutos da Emmaus Conference, você vai colocar as suas duas mãos na posição de quem recebe. Espírito Santo de Deus, nesse exato momento, libera a tua cura sobre mãos que estão ressequidas. Libera a tua cura sobre mãos que estão atrofiadas. Receba a cura de Deus. Receba a cura de Deus. Eu vejo pessoas que estão sendo agora introduzidas em um ambiente de limpeza. O Senhor está limpando aquelas mágoas, aqueles ressentimentos por experiências do seu passado, que eram os motivos pelos quais você se colocava em uma postura de permanecer na extremidade. Deus está limpando corações. Deus está dizendo: se foi por intermédio de um relacionamento que você foi ferido, será também por intermédio de um relacionamento que você vai ser curado. Porque a resposta de Deus para a sua vida é a igreja. A resposta de Deus para a sua vida é aquele lugar que Jesus deu a vida por ele. Jesus deu a sua vida pela igreja. Deus quer convidar você a dar a sua vida por aquilo que Ele deu a dele. Cura, Jesus.